Olá, vamos continuar com nossos vídeos, né, sobre aprendizagem e arte. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre espaços, né? O espaço e a aprendizagem, o espaço e a arte. Quando a gente fala de aprendizagem e espaço, a gente pode falar de um macro espaço, né, o espaço sideral, e a gente pode falar de um microespaço, um pequeno espaço de papel no qual a gente vai preencher, né, o qual a gente vai preencher. Então, o espaço é algo que está sempre presente no nosso dia a dia, né? Quando a gente levanta, a gente caminha por um espaço para chegar em outro espaço, a gente guarda as coisas em determinados espaços, né? Então, tem um livro da Adriana Friedman, que ela fala do universo simbólico da criança, né? Em algum momento do livro ela está falando das questões ligadas à arte, às histórias, ao tempo e ao espaço. E daí ela se pergunta assim: o que é o espaço? Extensão ideal, sem limites, que contém todas as extensões finitas e todos os corpos e objetos existentes ou possíveis. Etimologia da palavra: espaço livre, extensão, distância, intervalo. Na acepção temporal, espaço de tempo, duração, época, né? Então, em relação ao espaço geográfico, as palavras seriam espaço livre, extensão, distância, intervalo. Na acepção de tempo e espaço, né, o espaço de tempo, e aí seria então a questão de duração, época, período, né? E o que é tempo? Período contínuo e indefinido no qual eventos se sucedem. Oportunidade para a realização de alguma coisa, como nós estamos fazendo agora, a realização de um vídeo. Existe um espaço externo, no universo, nos continentes, nos países, nas cidades, nos bairros, nas instituições, nas habitações. São espaços mais ou menos delimitados, né? Esses espaços internos. Alguns são livres, outros são ocupados, outros são organizados, outros são bonitos, outros são adequados, outros são desorganizados, outros não são tão belos, né? E às vezes nem tão adequados para aquele número de pessoas que habitam naquela casa, por exemplo, né? Aquele número de imagens que a gente precisa colocar num determinado espaço, né? E existe um espaço interno também, maior ou menor, em função da educação e história pessoal de cada indivíduo, dos bloqueios, dos tabus, da flexibilidade, da formação, do momento de vida, né? Então, espaços internos que já estão recheados de experiências, outros com as experiências iniciais, né? E existe também um tempo externo, que é medido, né, pela natureza, as estações, por exemplo, os climas, pelo movimento dos planetas, a gente mede os espaços de tempo, por calendários, por relógios, pelo sinal da escola, né?
pelo cartão de entrada e saída, pelo cotidiano, pela vida, né? Esses espaços externos, eles são marcados de alguma forma, né? E existe também o tempo interno, pelos sinais do corpo de cada um. Então, aqui vocês olhando para os sinais do meu rosto, vocês podem calcular o tempo, né? Que os sinais do rosto é um espaço externo, né? Mas vocês podem calcular o tempo que eu já vivi. Mas, ao mesmo tempo, pelos sinais do meu rosto, vocês podem imaginar se eu estou cansada, se eu estou alegre, se eu estou muito chateada, se eu estou triste, né? Pelas necessidades de cada um, a gente pode imaginar o que vai nesse espaço interno. Pela fase da vida, por impulsos, por intuições, por afetos, vínculos, por pressões internas e externas, por desafios, né? Não pode haver espaço externo se não houver o espaço interno. E não pode haver espaço interno, né? Eu vou ler de novo, porque não foi isso que ela disse. Ela disse, não pode haver espaço externo se não houver espaço interno. E não pode haver tempo externo se não houver tempo interno. Então, essa conversa, né, entre espaço, tempo, são coisas que têm a ver com a nossa vida, portanto, com o nosso processo de aprender, e tem a ver com as coisas que a gente faz nessa vida para preencher esses espaços, para ocupar esse tempo, para desocupar os espaços e para desocupar o tempo, né? E que a gente vinha falando no último vídeo, o quanto a gente tem corrido, quantas coisas a gente quer colocar num curto espaço de tempo, né? Quantas coisas a gente quer acumular num pequeno espaço, né? Então, nós estamos num momento da história em que o consumo foi super estimulado e, portanto, quando a gente consome demais, a gente acumula demais e a gente descarta demais, né? E agora a gente está vivendo um momento da história em que a gente está percebendo que não dá para descartar tudo que a gente tem, que a gente adquire, né? Que a gente precisa adquirir menos, selecionar o que adquire para poder descartar menos. Descartar o que é reciclável, o que é transformável, o que é possível de ser descartado, e evitar de comprar coisas que demoram muito tempo para ser absorvidas pela natureza, né? Então, nós estamos nesse momento da história em que a gente está aprendendo a lidar com os espaços. E as crianças, quando têm dificuldades na escola, né, elas olham para aquele espaço do livro, para aquelas linhas do caderno e diz, mas tem que escrever quantas linhas? Quantas linhas você quer que escreva? Parece que é um absurdo, né? Quando elas me veem escrevendo, dizem, o que tanto você escreve? Você escreve demais, né? Então, ou seja, você está ocupando todo o espaço. Eu, com 3 linhas, já me dou por satisfeito, né? Ou por satisfeita. Então, essa questão do espaço, ela está no cotidiano conosco. E, às vezes, eu trabalho com os adultos e com as crianças com as quais eu trabalho com o preenchimento do espaço, com a estética do espaço, né? E eu vou fazer hoje aqui uma atividade, né, que eu faço com adultos e com crianças e que me parece que são coisas que ajudam as pessoas a se conectarem com o seu espaço interno
e com o espaço externo. Então, agora eu vou organizar o meu celular aqui para poder filmar o meu fazer aqui. Então, eu peço para a criança ou produto preencher o espaço do papel de tal forma que ele não cruze as linhas. Então, precisa uma certa concentração. E aí vai ocupando todo o espaço, com linhas retas, linhas curvas, como ele quiser. E aí, depois que preencheu todo o espaço, a gente vai colorir esse espaço. Vai trabalhando como a linha não... Então, como a gente foi preenchendo com a linha, às vezes tem um espaço que a gente acha que é interno, né? E de repente esse espaço interno vira externo, né? Então a gente vai colorindo, escolhe as cores e vai preenchendo com mais força, menos força, deixando o lápis mais claro. De repente esse espaço que era interno, ele vira externo, acabou. Não. Então essa experiência é muito boa. A gente vai fazendo, ouvindo a música e vai selecionando as cores que a gente quer. E no final fica um efeito muito bonito. Experimente você para fazer, para você ver como é bom. A gente fazia quando era criança na escola. Aí a gente vai terminando, encerrando o preenchimento com cor, né? E com a música tocando fica interessante, a gente vai exercitando mais pressão, menos pressão, a sombra, né? E também podemos preencher, sugerir o preenchimento com alguns sinais, né? Pode ser com bolas, pode ser com pequenos rabiscos assim. E vai finalizando cada um com a sua visão de estética e vai dando uma finalização ao ladrilho de papel e depois, quando terminar, assina e a gente vai conversar sobre o que fez, como foi, se gostou do resultado, se não gostou. A gente conversa daí, né, com a pessoa, o que ela fez, o que ela sentiu, do que ela gostou, do que ela não gostou. Então a gente vai fazendo articulações entre o espaço externo e o espaço interno, né? E muitas vezes a gente diz no trabalho com os adultos e mesmo com algumas crianças que esse espaço de papel, depois de estar preenchido, ele conversa com a gente. Se a gente olhar para ele, ele diz alguma coisa, né? Então você pode pensar aí agora assistindo, o que esse espaço de papel de 9 centímetros por 9 centímetros diz para você, né? O que ele fala. E aí a gente pode contar para o outro, a gente pode escrever, a gente pode poetizar, e aí a gente vai trabalhando, né, com os elementos, com as ferramentas necessárias
para aprender. Aprender a escrever, aprender a ler, aprender a se comunicar, aprender a pensar, né? Porque muitas crianças hoje chegam para nós sem saber pensar, né? E aqui esse espaço preenchido conversou comigo e ele disse: em ondas a vida arredonda-se, nascida a cada dia. E eu fiz esse no Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, né? Então eu queria dizer para vocês que os espaços estando vazios ou estando de certa forma às vezes destruídos, né? Espaços pós-guerra, espaços pós-incêndio, espaços pós-acidentes, né? E aí eu encontrei nesse livro da Diana Corso, que chama-se Tomo Conta do Mundo, Confissões de uma Psicanalista, né? Confissões, em vez de confessões, Confissões de uma Psicanalista. Tomo Conta do Mundo. E num texto em que ela denominou grafite, e que ela fala de uma visita que ela fez na Alemanha Ocidental, da visita que ela fez numa cidade em que tinha, com a queda do muro, ficou tudo muito destruído, né? E ela fala assim: naquela ocasião, os habitantes ainda guardavam vívidas lembranças do regime. Foram 4 décadas de vivências diferentes que não podiam ser abandonadas por decreto, só pela queda de um muro, né? É compreensível, portanto, que tenham se recoberto aquelas paredes de desenhos. Então, aquelas paredes demolidas estavam recobertas de desenhos e mensagens. Um passado recente não podia desaparecer assim, só porque foi decretado. Os desenhos deram-lhe uma espécie de enterro, como se fosse o cemitério de um modo de vida que ficou para trás. Grafitar e pichar são iniciativas similares e diferentes ao mesmo tempo. O pichador que rabisca seu apelido num alfabeto próprio para iniciados apenas ocupa as superfícies da cidade de forma parasitária. Ele ousa e transgride para deixar registrada a sua marca do zorro e medir-se com seus pares. Vale mais entre eles quem correr mais riscos nas paredes da cidade. A mensagem não passa de um desafio. Seus traços são apelo de afirmação de uma identidade que não encontra outra expressão. Confundidos com a massa dos pichadores, os grafiteiros fazem um trabalho diferente. E por que é diferente? Porque é um trabalho de artistas. As paredes por eles desenhadas dão outro sentido à paisagem. Há lugares abandonados, há espaços destruídos ou machucados pelas transformações da cidade, muros feios, costas de prédios, lugares, não lugares, né? E os grafiteiros põem para dentro dos nossos olhos partes da paisagem que foram banidas daquele espaço, ou ficaram de fora de nossa percepção apressada e limitada. Jovens são cabeças frescas que se abrem para as ruas. Eles precisam olhar criticamente para fora, para o que não é óbvio. É ali que fazem as suas intervenções irreverentes, redesenhando o cenário da nossa vida.
Os grafiteiros de Dresden, a cidade onde ela esteve, fizeram seus manifestos a partir de esqueletos tristes pintados naquelas paredes, chamando a atenção para a utopia que foi decomposta. A destruição é muito eficaz, né? Muitas vezes a gente destrói mais rápido do que constrói, na maioria das vezes. Então ela diz, a destruição é muito eficaz e assume sempre novas formas, mas a capacidade de criar, por sorte, também é, né? Então, o que nós precisamos, né, trabalhar como profissionais que trabalham com aprendizagem é ocupar esses espaços externos e internos de maneira estética, de maneira organizada, porque na medida que a gente vai organizando fora, a gente vai organizando dentro e vai se sentindo competente e vai mostrando de nós para o outro, satisfeitos com aquilo que vai aqui dentro, né? Então pensemos nisso, nós profissionais da aprendizagem, psicopedagogos, professores, coordenadores, pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, né? Vamos trabalhar com esses espaços. Um grande abraço. Se você curtiu, clique, conte para os amigos e traga as suas ideias, né, para que a gente vá também interagindo e conversando com as necessidades de vocês. Muito obrigada, um bom dia e até o próximo vídeo.